Êxodo capítulo 2, o versículo 1. Eu ia ler todo o texto, mas eu vou ler os 2 primeiros versículos, porque a gente vai falar de uma pessoa, né, um exemplo, aí vamos tirar como exemplo a vida, ou os comportamentos, as atitudes de uma mãe ali na Bíblia, né? E a gente vai aprender um pouquinho sobre ela aqui nessa manhã. Então está lá, Êxodo capítulo 2, versículo 1, diz lá, olha: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Próximo versículo 2. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Amém? Feche seus olhos por mais um minuto. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Deus, por poder estar diante de Ti nessa manhã, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque nós saímos das nossas casas, Senhor, nós acordamos nesse dia de hoje, Pai. E queremos te agradecer e te glorificar por estarmos vivos, por termos saúde, Pai, por estarmos aqui na Sua presença, tendo a liberdade de poder ouvir a Sua voz nessa manhã, Pai. Que através do Seu Espírito Santo, o Senhor possa ministrar a cada vida e a cada coração, Pai. Não nos permita, Pai, sairmos daqui da mesma forma que nós entramos, Pai, mas que a Sua palavra, Pai, venha realmente ser uma faca onde possa cortar, Senhor, Deus, os nossos corações, Pai, que nós venhamos a entender o Seu propósito para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém arrisca a dizer quem é essa pessoa que a gente vai estar falando nessa manhã? Lendo esses 2 versículos, será que já dá para perceber? Exatamente, nós vamos falar sobre uma mãe e a mãe de Moisés. Como se chamava a mãe de Moisés? Quem se lembra? Nome meio difícil, né, de nós falarmos, mas é Joquebede, né, um nome meio esquisitinho aí. E Joquebede, ela não foi uma mulher tão falada na Bíblia, né? Mas tem essa referência onde nós lemos aqui, né? Ou esse texto em geral, né? Em Êxodo aí, a gente vê que realmente ela tinha umas qualidades, umas atitudes bem interessantes. E que nós, como crente cristão, como homens e mulheres de Deus, nós também devemos tomar para a nossa vida. Então Joquebede, ela foi um exemplo de fé, de coragem e também de determinação. Você pode repetir isso comigo? Fé, coragem e determinação. Quem gostaria de ter isso nessa manhã em nome de Jesus? Amém? Eu desejo, irmãos, ter fé, coragem e determinação como essa mulher teve, irmão. A gente vai ver aqui alguns outros versículos que vai nos mostrar isso. E o tema é justamente isso, né? Joquebede, exemplo de fé, coragem e determinação. Então quem sabe a história aí, né, conhece ali, né, que Joquebede teve um filho, né, que era Moisés. E na época que Joquebede teve aquele filho, né, houve-se ali uma lei, um decreto ali de Faraó dizendo que teria que matar todas as crianças que haviam nascido ali naquela época. E Joquebede não deixou isso acontecer com seu filho, com Moisés. E o que ela fez? Chegou um certo momento, ela pegou o seu filho, colocou ali um cesto, né? Todos conhecem a história, só para a gente relembrar, né? Colocou ali no rio, e naquele rio, né, o tempo que ela colocou no rio ainda, né, Deus preparou toda a situação e o momento que a filha de Faraó estava ali e pegou ali aquela criança e pediu para que alguém amamentasse aquela criança, e foi justamente Joquebede ali, uma hebreia, que foi e amamentou o seu próprio filho. Aí ele cresceu, se tornou ali um grande líder, né, um homem abençoado que é Moisés, né? Então creio que a maioria conhece e sabe, né, toda essa história, né? E a gente vai falar dessa mãe, a mãe de Moisés, que foi uma das grandes mulheres, né, mencionadas na Bíblia, com esse exemplo, né, de fé, coragem e determinação. Apesar de tudo aquilo que ela enfrentou, de toda a circunstância, toda a dificuldade, imagina a dificuldade, né, de uma mãe ali. A gente sabe que antigamente, para se ter um filho, era algo assim muito especial, muito desejado por todas as mulheres. Hoje em dia, nem todas as mulheres desejam ter filhos, mas naquela época, se a mulher não tinha filho, ela era considerada uma mulher, entre aspas, inútil ali. Ela não serviria para nada. Isso há muitos anos atrás. Hoje é diferente, o pensamento e as ideias são totalmente diferentes, mas naquela época não.
Imagina, ela havia tido ali o seu filho tão desejado e ela sabia que aquele filho, se ela entregasse ali, né, aos governadores, ao povo ali de Faraó, o seu filho que tanto ela desejou ia ser morto. Mas ela foi muito determinada e ela enfrentou bastante dificuldade ali para tentar de todas as formas esconder o seu filho. Por isso que ela colocou num rio ali de uma forma de esconder ele, não deixar com que levasse e matasse ali o seu filho. E ela foi muito determinada, apesar de tudo aquilo que ela passou. E hoje a gente vai aprender algumas lições com a vida desta mulher, né, de Ana, né? Primeira lição que nós aprendemos, que a fé de Joquebede, né, foi uma fé especial, um exemplo grande de fé em meio a uma grande dificuldade que ela passava. Então na nossa vida não é diferente. Quando a gente estiver passando por um momento difícil na nossa vida, é um momento onde nós devemos aumentar ainda mais ou exercitar ainda mais a nossa fé. Não é momento de desistirmos e deixar tudo para trás ou de, jogarmos tudo pro alto, não. Mas é um momento de nós nos agarrarmos mais e mais em Deus, amém? Porque nós temos Deus ao nosso lado. Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Eu peguei um outro versículo que está lá em Hebreus, capítulo de número 11, é o versículo de número 23. A carta aos Hebreus, ela fala um pouquinho sobre esse contexto aí. Diz ali, olha, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Joquebede, ela sabia que o filho que ela havia tido ali naquele momento não era uma pessoa normal, uma pessoa comum. Ela tinha tanta fé no coração dela que ela não quis entregar o seu filho, porque ela entendia isso. Ela entendia que aquela criança era uma criança especial. E a gente sabe o que aconteceu com a vida de Moisés. Ele se levantou ali, Deus escolheu Moisés ali como um libertador do povo hebreu da escravidão do Egito. Será que aquela criança não era uma criança diferente? O que vocês acham, irmão? Sim ou não? Era algo diferente. Tinha um poder de Deus sobre a vida dele ali. Ela poderia ter cedido ali ao medo, né, e ter entregado o seu filho para ser morto. Ela podia ter feito isso, mas ela escondeu, né? Ela escolheu confiar em Deus e tomou essa atitude muito corajosa. Ela foi muito corajosa e ela escondeu ele. E ali em Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4, olha o que a palavra diz em relação a essa atitude que Joquebede teve naquele momento. Diz lá, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Próximo. 3, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Próximo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, amém? Então olha o que o texto diz aí em Tiago, né? Que temos que considerar como motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações. É difícil isso, né? No momento que estivermos passando uma dificuldade, uma provação, porque a provação é isso, né? Passarmos um momento difícil, de dificuldade na nossa vida, não é momento de nós ficarmos cabisbaixo, ficarmos tristes, ou reclamarmos, ou murmurarmos, porque isso acontece muito, né? Quantas vezes a gente reclama, a gente acha, mas Deus não está me vendo, mas será que Deus não está olhando para mim? Será que Deus não pode me ajudar? Às vezes a gente acaba passando tanta coisa na nossa mente, às vezes a gente não fala, mas a nossa mente começa a atuar dessa forma. Mas a Bíblia diz que tem que ser motivo de alegria quando passarmos por provações. Isso é produzir fé, é o que está falando a palavra, é produzir fé, é acreditar, porque a fé é aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos. É o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos, nós cremos, nós, olhamos o futuro, olhamos para frente, não olhamos a circunstância atual, mas olhamos com uma visão espiritual, uma visão à frente, amém? Então temos que ter isso no nosso coração. E esse texto nos mostra que a fé, ela é testada através das nossas dificuldades.
Para você saber e entender qual é o seu grau de fé, é o momento que você está com dificuldade, passando algum problema na sua vida. Aí você começa a olhar para dentro de você e falar: será que eu vou desistir, largar a mão de tudo? Será que eu vou desacreditar de Deus, né? Será que eu vou achar que eu estou no caminho errado? Porque às vezes a pessoa compara com pessoas do mundo que falam: nossa, olha para aquela pessoa, ela não é nem crente e olha, ela é próspera, ela tem saúde. E a gente acaba fazendo essa comparação e isso faz o quê? Com a nossa fé vai cada vez ficando menor. E não é isso que Deus quer para nós, amém? Deus, Ele sabe o quanto nós podemos aguentar, irmão. Você já parou para pensar nisso? O quanto nós podemos segurar toda e qualquer provação e dificuldade que nós possamos passar. Deus conhece. Ele nunca vai colocar um peso maior do que aquele que eu e você podemos carregar, irmãos. Nunca. Então, se a gente estiver passando por algo difícil, é porque Deus sabe, Deus tem o controle, Ele está lá junto conosco, nos segurando, nos abençoando, nos fortalecendo, fazendo a gente ficar de pé. Então não é momento de voltarmos atrás, mas é momento de nós olharmos para o céu, porque de lá vem o nosso socorro, amém? Vem do Senhor, amém? Não são nem das pessoas à nossa volta, mas de Deus. Deus pode fazer tudo por nós, amém? Assim como Ele fez com Joquebede, né? Nós também enfrentamos, né, desafios na nossa vida cristã, mas precisamos escolher confiar em Deus e perseverar. Um dos atributos aí das atitudes que um cristão tem que ter é de ser perseverante, né? Saber que Deus tem sempre um plano para nós, amém? Assim como Ele tinha na vida de Moisés, né? Assim como tinha na vida de Joquebede, Deus também tem um plano na minha vida e na sua vida, amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui, Êxodo capítulo 2, versículo 3. Olha o que aconteceu ali. Êxodo 2, 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio ali, né? Do rio Nilo, né? Então Joquebede, ela colocou o seu filho em um cesto, colocou no rio, né? Confiando que Deus o protegeria, amém? Você crê na proteção de Deus, sim ou não, irmãos? Então a determinação de Joquebede em lutar ali pelo filho dela, ela foi muito determinada. Ela também enviou a sua filha Miriam para observar o que aconteceria com o cesto. Olha a estratégia que Deus colocou no coração dela. Quando a filha de Faraó encontrou ali aquele bebê, Miriam, ela foi uma pessoa também muito corajosa, né? Ela se aproximou ali, né, da filha de Faraó e sugeriu que ela escolhesse uma das hebreias, né, para cuidar ali daquela criança que a filha de Faraó havia achado ali no rio. Olha o que Deus preparou, irmãos, algo tremendo, algo maravilhoso. Olha a cena que Ele preparou ali. E quem foi a pessoa que cuidou daquela criança que a filha de Faraó encontrou naquele rio? Foi a própria mãe, Joquebede. Não é maravilhoso isso? Será que você consegue analisar e pensar nessa situação, nessa cena? Não é algo tremendo de Deus? Não é algo que Deus preparou, uma situação que Deus preparou? Então Joquebede, ela lutou ali pela vida do seu filho, e ela não fez isso sozinha, mas ela fez isso com a ajuda de Deus, por isso ela venceu. Amém? Essa é a diferença do cristão. Eu me lembro que antes de eu me converter, eu já falei para os irmãos, me converti com mais de 20 anos de idade. Antes de me converter, todo problema, dificuldade que eu passava, eu tentava eu mesmo, sabe, lutar, vencer e sabe, procurar, né, como, sabe, me livrar daquele momento difícil. Mas depois que eu me converti, eu percebi que em primeira coisa eu preciso buscar ao Senhor, amém? Porque quando eu busco ao Senhor, Ele que nos dá a estratégia. É tão interessante isso que não somos mais nós, né? Lógico que a gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem, mas quando a gente entrega para Deus, Deus vem e coloca no nosso coração uma orientação, uma estratégia, um direcionamento, e a gente começa a fazer aquilo que agrada ao Senhor e Deus vai se manifestando ao nosso favor. Foi o que aconteceu com Joquebede, né? Deus preparou toda a situação. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo de número 14.
Filipenses 3,14. Olha, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, amém? Isso é o apóstolo Paulo declarando e falando lá, encorajando, né, o povo, ou mesmo nós também, a seguir em frente e alcançar o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Você acha que Joquebede ela estava preocupada, né, ali simplesmente na morte ali do seu filho? Não, ela tinha uma missão que era fazer com que o seu filho não morresse. Esse era o alvo e o objetivo dela. E ela lutou de todas as formas para que isso acontecesse. E é da mesma forma a nossa vida. A gente tem que lutar, né, para que aquilo que nós queremos ou almejamos, nós venhamos a conquistar. O nosso alvo tem que ser Deus, a presença de Deus e aquilo que nós queremos de melhor. Existem momentos, eu já vi acontecendo, tem pessoas às vezes que têm uma certa enfermidade e ela acaba ficando tão presa naquela enfermidade, naquele momento, né, naquela situação, e ela vai deixando meio que Deus de lado. E ela esquece que na verdade nós servimos a um Deus que cura, que restaura, que transforma, que liberta, que abençoa. Então a nossa visão e o nosso alvo é nisso, é em Deus, é nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para nós. É lógico que a gente tem que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso físico, passar nos médicos e tudo mais, mas a nossa visão não tem que ser só presa nisso. Nós temos que ter a nossa visão, né, mais além, enxergar o nosso alvo, enxergar o nosso objetivo, amém? Em Êxodo capítulo 2, versículo 10, diz ali, olha: tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então a própria filha de faraó adotou ali aquele menino, deu o nome a ele Moisés, e o criou ali na corte, ali no Egito, ali naquela época. E Joquebede, ela teve a oportunidade de amamentar o seu filho, né? E mais tarde ela viu ali aquele filho que ela lutou tanto para que não morresse, se tornar ali um líder usado poderosamente por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Olha o que aconteceu. Então a bênção de Joquebede em ver o seu filho, né, se tornar um líder usado por Deus, ela viu essa bênção que Deus preparou sobre a vida dela. Imagina o orgulho daquela mãe, né, de ver ali o seu filho crescendo, né, conseguindo se manter vivo ali, porque eu acredito que muitas crianças morreram nessa época, porque eles estavam matando as crianças. E ela conseguiu, venceu ali aquele momento, aquela situação, fez com que o seu filho crescesse, se tornasse um líder ali, fosse uma pessoa diferente de outras pessoas. Então, era motivo de muito orgulho, não é verdade, irmão? Sim ou não? O que vocês acham? Muito orgulho. Eu creio dessa forma. Em Jeremias 29:11, para finalizarmos, Jeremias 29:11, diz lá: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Esse é os propósitos e os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus tem planos para nós de nos fazer prosperar, de não, né, causar nenhum dano aí contra nossas vidas, mas Deus tem esperança e Deus tem um futuro melhor para cada um de nós. Irmãos, isso é tremendo. A gente começa, né, a olhar para a palavra de Deus e ver o quanto Deus tem de promessa para as nossas vidas. É nisso que nós temos que nos agarrar. Deus nos promete um futuro cheio de esperança e de prosperidade. É isso que nós devemos nos apegar, nessas promessas de Deus. Quando confiamos em Deus e lutamos pela vida que Ele tem para nós, podemos ver os nossos sonhos se realizarem e sermos usados também por Ele de uma maneira poderosa. Amém? Então, nós temos que confiar, ter esperança, acreditar, assim como Joquebede fez. Ela tinha esperança, ela acreditava, ela sabia o que Deus tinha para a vida dela, ela era determinada, corajosa, era uma pessoa que foi muito abençoada por isso. Amém? Então,
Então, para concluirmos, né, assim como Joquebede, nós podemos escolher, né, confiar em Deus e tomar atitudes corajosas em nossa caminhada com Cristo, amém? É uma escolha, irmãos, é uma escolha, confiar, acreditar, né, olhar para Deus, acreditar nessas promessas, parar de acreditar no que as pessoas dizem aí fora, o que de repente o governo diz aí fora, né, o que, sabe, o que as pessoas à nossa volta dizem aí, mas acreditarmos em Deus e na palavra deles, amém? Devemos ser determinados em lutar pela vida que Ele tem para nós, né? E perseverar diante de toda e qualquer dificuldade. Quando confiamos em Deus e seguimos o seu plano para as nossas vidas, podemos ver os nossos sonhos se realizarem e sermos usados por Ele de maneira poderosa, amém? Então temos que seguir o plano dele, né? Que essa história, né, que nós lemos aí de Joquebede nos inspire, né, a sermos mais corajosos, mais determinados e mais confiantes em Deus, amém? Que você possa, né, sair daqui dessa manhã, né, nessa manhã com essas atitudes, né, cravadas aí no seu coração, amém? Seja corajoso, corajosa, né, determinados, né, tenha esperança, acredita sim nas promessas de Deus, acredita sim que Deus é com você, que você não está sozinho, amém? Que Deus tem um plano muito especial na sua vida, né, que você possa viver esse propósito que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém?